E aí, meus irmãos, mais uma vez estamos juntos aqui no Upper Chamber, que tem sido uma bênção para mim estar com vocês e servir vocês de alguma forma. Nosso coração fica muito com uma grande expectativa de cada vez que nós lançamos um vídeo, cada vez que nós podemos comunicar alguma coisa que nós cremos que pode abençoar a sua vida. E a gente sempre tem trago pessoas que nós cremos que tem uma porção para abençoar você, para liberar sobre a sua vida. Eu queria que você esteja conectado conosco. Não esquece de dar um like, não esquece de indicar esse canal para outra pessoa. Quanto mais pessoas nós pudermos alcançar e abençoar é o nosso alvo. E estamos aqui mais uma vez com o Valtinho ali controlando tudo e checando nossa teologia. Nós temos conversas teológicas aqui. Um dia a gente vai ter que gravar nossas conversas teológicas antes de começar os podcasts. Hoje já foi aqui violenta, maravilhosa, né? A gente vai ter que ter os podcasts das conversas paralelas, que é maravilhoso. E bom demais, hoje nós estamos aqui com outra pessoa, apóstolo, profeta, Pentecoste, o Kleber. Oh, Jesus. E bênção demais, Kleber, estar com você mais uma vez. Muito bom, muito bom. Bom demais. Muito bom. E sempre hoje nós vamos ter um tempo precioso aí. Sim, e eu sei que vocês vieram de uma conferência maravilhosa com líderes, sim, né? Sim. Então eu tenho certeza que Deus vai fazer vai falar com a gente hoje aqui. Amém. E queridos, não perca, esteja aí conectado, manda esse áudio, esse vídeo para alguém, vai ser bênção na sua vida. E aí, Kleber, tudo jóia? Como é que estão as coisas? Tudo bem, graças a Deus. Bem animado, Aleluia. Motivado, cheio de esperança por aquilo que Deus tem feito, por aquilo que Ele vai fazer. Amém. Muito animado, muito Glória animado. A Deus, glória a Deus. Muito animado mesmo. Amém. Hoje de manhã, Kleber, eu acordei com um texto, eu vou só jogar isso aqui, depois jogar para você continuar compartilhando. Eu acordei lendo Juízes capítulo 6, eu já ministrei 1 milhão de vezes nisso. E o livro de Juízes é um livro fascinante, né? Que é um livro que fascinante e doloroso, porque o povo de Israel se desviou, né? Faltou liderança. E aqui começa dizendo que o povo de Israel novamente pecou e por causa disso os midianitas, Deus entregou o povo de Israel nas mãos dos midianitas. E algo interessante, tem 3 coisas que eu queria só ressaltar aqui, mas depois a gente continua conversando. E o Senhor entregou eles na mão dos midianitas e por causa disso o povo de Israel ficou com medo. E no versículo 2 do capítulo 6, e a mão de Midian se tornou cada vez mais pesada sobre os israelitas. Por causa dos pecados dele, Deus entregou na mão dos midianitas. E diz assim: por isso os filhos de Israel construíram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. E eu já falei sobre isso muitas vezes, mas hoje de manhã eu pensei sobre esses esconderijos que a gente constrói na caverna, nas montanhas e nas fortalezas, né? E eu penso que a igreja, historicamente, muitas vezes tomou essa postura de se esconder ou na caverna, né? Caverna não é lugar para se esconder, se você tem um chamado profético. Caverna é algo para treinar aqueles que Deus quer treinar por outro tempo, né? Nós temos as montanhas, que não é lugar para se esconder também, é lugar para visionários, né? E você tem as fortalezas, que não é lugar para esconder, é lugar para aqueles que posicionam estrategicamente para a guerra, né? Ou seja, os lugares onde Deus nos deu para fazer coisas diferentes, a gente usa para esconder, né? Porque nós erramos em algum ponto e agora os lugares de posição que a gente devia se posicionar, a montanha, né, que é os visionários, né? A caverna, que falamos da caverna de Adulão, né, que é onde Davi, de treinar, né, de preparar, nós usamos para esconder isso, porque a gente está com medo. Né? A fortaleza, que é lugar para exército ser posicionado e falar isso aqui, o inimigo não entra. Nós estamos numa fortaleza, a gente fica com medo. A gente usa o lugar que era estratégico para a guerra, para medo. E eu fico pensando, como que esses valores mudam às vezes quando nós estamos fora do que Deus nos chamou, né? Às vezes a gente está até na posição certa, mas a gente está com o coração errado. Nós estamos com medo e escondidos. Isso me chamou muita atenção hoje de manhã. E outra coisa que me chamou a atenção, eu não vou falar a terceira, senão eu vou pregar. Outra coisa que me chamou a atenção foi que quando o anjo chegou para Gideão, o anjo diz assim, o anjo do Senhor assentou, né, debaixo de um carvalho,
E ele disse assim para Gideão: olha, Gideão, homem valente. Eu nunca tinha prestado atenção que o nome de Gideão significa cortador de lenha, que corta árvore grande, que corta espada, e também uma das raízes do nome de Gideão é valente, é guerreiro. Deus chamou ele pela identidade dele, né? E muitas vezes e Gideão falou: não é isso, não. Há muito tempo que eu não ouço ninguém, isso não é quem eu sou, não. Né? Não é quem eu sou. E aí ele vira para o Senhor e fala uma coisa que é o que eu queria falar. Eu queria que você continuasse falando sobre liderança. Nós vamos falar sobre líderes hoje. Ele diz assim: ao que Gideão declarou: ai, meu Senhor, se Yahvé está conosco. Deus falou: olha, valente, eu estou com você. Se Deus está conosco, por que nos sobrevém toda essa calamidade? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam quando afirmam: não nos fez Yahvé sair, não nos fez Yahvé subir do Egito? Entretanto, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Gideão, ele vira para o Senhor e fala assim: os nossos pais nos contam o que o Senhor fez, mas a gente não vê nada. E eu estava pensando sobre isso, sobre os pais que têm responsabilidade de contar aos filhos. É que a Bíblia fala que os pais devem contar para os filhos os feitos do Senhor. E eu pensei: qual que é a responsabilidade dos filhos? E aí eu estava pensando hoje de manhã: é investigar, né? É procurar, é pesquisar. E eu creio que nesses dias, Kleber, quando eu fui no Brasil, agora eu senti muito isso, que existem duas gerações se encontrando. Existem os pais que têm responsabilidade de narrar aos filhos o que Deus fez com eles e o que Deus fez para eles. E os filhos têm responsabilidade de vasculhar, de pesquisar. Gideão começou aqui um ciclo de pesquisar. Então eu quero saber se é verdade. O Senhor está conosco ou não está? Então o Senhor me espera aqui, eu vou ali buscar um sacrifício para o Senhor. Eu quero saber se é realmente o Senhor, se o Senhor realmente faz essas coisas. Então eu acho que nós temos essa geração agora falando: os pais contaram isso, agora nós queremos experimentar. A gente quer viver isso. Né? Então eu acho que os pais, né, muitos chamam a gente de pais, os líderes, né, de certa forma, é nossa responsabilidade de contar: olha, Deus fez isso, Deus realiza isso, eu vi com os meus próprios olhos. Eu estive lá, né? É o que o apóstolo João falou, né? O que os meus olhos viram, o que os nossos olhos viram, o que nós tocamos. É isso que a gente está passando para vocês. Agora é responsabilidade de vocês mergulhar nessa palavra e pesquisar e ir atrás do Senhor e falar: Senhor, se é verdade, eu quero na nossa geração. Se é verdade, eu vou buscar a carne, eu vou buscar o caldinho da carne, eu vou buscar o que precisa ser para colocar na rocha e sacrificar, né? Então é o que eu estava pensando hoje de manhã sobre isso, e eu creio que jogar para você aí se resolve isso. Eu penso, Judes, que é isso que você falou, a sensação que você teve, né? E que você está tendo isso aí, essa compartilhar. Eu acho que é uma profecia que está para se cumprir. E já começou a se cumprir, né? Quando Malaquias fala que antes da vinda do Senhor, não enviar Elias para que o coração dos pais se converta aos filhos e o coração dos filhos se converta aos pais. Então eu acredito que essa reparação ela está começando. Por quê? Porque a minha visão, né? Eu acho que a lacuna ela está diminuindo a cada tempo entre essas duas gerações. Porque a gente precisa entender que é ruim para o pai e é ruim para os filhos que essa reparação não seja feita. Exatamente. Ninguém ganha com isso. Né? A nova geração, os filhos, os novos líderes, aqueles que estão se levantando e que Deus tem levantado com uma graça, não ganha nada se os pais forem derrotados e com a nudez dos pais e com as feridas dos pais e com os erros dos pais. Eles não ganham nada. Assim como os pais, eles não ganham nada em ver a nova geração, os novos líderes tropeçando nos mesmos erros ou em erros diferentes que eles poderiam orientar e ajudar. Eu lembro que acho que foi 2 anos atrás, a gente estava estudando o mesmo texto sem saber, eu mandei para você um texto, aí você estou lendo isso também, a gente começou a trocar ideia sobre Isaac e Abraão, né? Quando Abraão é chamado para ir poder
levar Isaac para sacrificar. E chega um momento da trajetória que a lenha vai nos ombros de Isaac e o fogo vai nas mãos de Abraão. Eu penso que isso é muito importante. Para mim, Isaac é o retrato de um filho maduro e Abraão o retrato de um pai maduro. Exatamente. Entende? Eu acho que Isaac não era uma criança, né, para não entender o que estava acontecendo e se submeter. Isaac foi amarrado, Júlio, por um velho. Ele foi deitado sobre um altar e ele viu o velhinho pegar o cutelo para matar ele. Exatamente. A linguagem popular é essa mesmo. Abraão ia matar Isaac. E Isaac tinha todo o vigor, Isaac tinha toda a força para não permitir. Você não vê nem Isaac abrir a boca para falar: meu pai, não faz isso não. Porque, na verdade, ele abriu a boca e falou: meu pai, onde que tá o sacrifício? Mas ele não abriu a boca para dizer: meu pai, não faz isso não. Uau. Ele sabia o que ia acontecer, né? Isso é amadurecimento. Amadurecimento. Né? Eu entendo, eu conheço o relacionamento e a responsabilidade da vida com Deus que o meu pai tem. Se Deus mandou ele fazer isso e ele está fazendo, é o melhor. Né? Então, é um filho que amadureceu. Também sobre um pai que amadureceu. Eu acho que tanto os líderes, com os pais, né? Usar a linguagem que você usa, tanto com os pais quanto os filhos na igreja estão amadurecendo. Eu acho que essa questão que você está falando do amadurecimento, eu acho que Abraão viu isso. Porque desde ele pequeno, a Bíblia diz que quando Isaac deixou de amamentar, Abraão fez uma festa. Né? Ou seja, quando ele saiu do leitinho, eu acho que esse é um ciclo, né? Eu acho que os pais amadurecidos, eles ficam esperando quando que você vai sair do leitinho para você poder sair comigo para a batalha. Eu acho que pais amadurecidos ficam esperando filhos amadurecer e fazer as perguntas certas. Uau! E os desafios certos, né? E fala: quando que você vai amadurecer, você vai parar de tomar leitinho, que aí eu vou celebrar. Eu acho que pais celebram quando filhos amadurecem. Sim. Pais celebram quando filhos fazem perguntas difíceis. Eu acho que isso é muito... Eu vejo, às vezes, alguns comentários que o pessoal faz no Instagram, que alguns são críticos, né? Alguns são maldosos, mas tem muitos que são sinceramente perguntas pesadas. Que eu falo: eu gostaria de estar junto com essa pessoa, porque que pergunta difícil, que pergunta que me põe na parede. Ontem eu estava lendo um comentário pesado, mas é um comentário válido. Falei: meu pai... E você vê a sinceridade na pessoa. Quando você vê maturidade, fazem perguntas corretas, não com maldade no coração, mas com sinceridade, falando: isso aqui, nos responda, nós queremos. Então, pais amadurecidos amam quando seus filhos amadurecem e até fazem perguntas difíceis, né? E uma outra coisa que eu acho muito importante, né? Eu acho que existem muitas pessoas que estão nos ouvindo, né? Que vão nos ouvir, que carregam um trauma com uma liderança abusiva. E porque em algum momento os líderes também não estavam preparados para entender algumas coisas. Mas pensa comigo, o filho Isaac é um instrumento de Deus para a aprovação do pai. Uau, é verdade. Entende? Se não é Isaac, como que Abraão ia ouvir aquilo? Abraão, não faça isso, porque agora eu sei que você me teme. Você é meu amigo. Então, sabe, os filhos são instrumentos de Deus para a aprovação dos pais. Os pais são instrumentos de Deus para a preparação dos filhos. Por isso que essa relação dos pais e os filhos... Então vamos lá, repete de novo. Os filhos são instrumentos de Deus para a aprovação dos pais. E os pais são instrumentos de Deus para a preparação dos filhos. Para mim, Isaac sai daquele episódio preparado, Júlio. O cara deixou o velhinho amarrar ele. Ele viu e ele confiou. Aquele episódio não causou trauma dele, né? Não. Pelo contrário. Preparou ele. Preparou ele. Porque no futuro ele desentulha os poços
que foram entulhados e ele coloca o nome do pai. Que o pai tinha colocado. Em outras palavras, ele carregou o legado entendendo. Sem ferida, sem mágoa, sem nada. Sem trauma. Mas isso o porquê? Existia um relacionamento reparado. Existia um relacionamento de confiança. Né? Existia... Abraão já tinha errado. Isaac sabia. Isaac sabia. Vamos lá. Isaac percebeu quando Abraão mandou Ismael embora. Isaac não era bobo. Né? Agora, pensa só. Isaac vê Abraão mandar Ismael embora. Ok, ele tinha aquela informação. Beleza? Daí a pouco Isaac percebe Abraão juntar uma lenha, jogar nas costas dele e vamos ali comigo. Aí ele fala, mas peraí, mas cadê o sacrifício? Cadê o cordeiro? Não, Deus vai prover. Uai, peraí. Um filho ele manda embora. O outro ele joga a lenha e tá vindo com fogo e com um cutelo na mão. Esse cara ele não gosta de filho, não. Esse cara ele tem um problema com os filhos. Esse cara ele vai fazer alguma coisa. Uau. Você já parou pensar que né? Ele podia ter pensado isso. É verdade. E interessante, eu acho que isso aqui é bem delicado que eu vou falar, porque abre precedente para muitas perguntas, né? E a gente não vai entrar nisso, mas eu sempre achei que quando Abraão enviou Ismael, nunca mais ele viu Ismael na vida. É a minha expressão. Né? Que Deus que mandou ele enviar. Isso é importante saber. Não foi Abraão que simplesmente rejeitou. Quis, né? Rejeitei, Deus não quero mandou, mais. envia e eu vou cuidar dele. E ele vai ser uma bênção. E ele enviou. Só que no final da vida de Abraão, a Bíblia diz que que Abraão dividiu a herança dele para Isaac, né, que era o primo, que era o que ia receber, e deu presentes para todos os outros filhos, deu herança para todos os outros filhos, e daí a pouco você vê Abraão falecendo, e quem está no velório de Abraão? Isaac e Ismael juntos enterraram o pai. Ou seja, havia algum tipo de relacionamento que foi restaurado, que aconteceu. Em outras palavras, ele enviou, deve ter havido uma ferida muito grande, mas essa ferida, em obediência ao Senhor, houve uma cura, né? Muito interessante isso, né? É muito delicado, né? É porque a gente vai criando pensamentos muito lógicos. Né? Vai pensando e vai ficando aqueles pensamentos lógicos, óbvios. E quando a gente para pensar detalhes, a gente vai encontrar esse versículo na Bíblia. No velório, Ismael estava lá. Opa, então como assim? Então não foi uma coisa assim, uma inimizade, acabou. Uma ruptura eterna. Uma ruptura eterna, né? Tinha um porquê. E eu acho que é importante também os pais entenderem que existem filhos que precisam ser emancipados. Verdade. E que se a gente não consegue emancipá-lo, Deus vai nos mandar emancipá-lo. Porque para eles aprenderem a viver, isso é muito forte, né? Meu Deus do céu. Para Ismael aprender a viver no deserto, ele precisava ter sido emancipado. Emancipado. E ele teve a experiência, e interessante isso, né? Que ele começa a chorar ali no deserto, e aí o anjo vem para a mãe e fala... vai lá pegar o menino, porque Deus ouviu o clamor do menino. Não foi o clamor dela, foi o clamor do menino. Ou seja, ele aprendeu a orar cedo, aprendeu a clamar cedo, porque o pai emancipou ele. Porque o pai não ficou... Isso é muito forte, né, cara? Porque eu vejo na nossa liderança, às vezes, é uma liderança muito super protetiva, né? A gente não tem coragem de deixar o irmão pegar o microfone. Não, ele não está pronto ainda. Não, ele não sabe ainda. Não, ele não pode ainda. Já pensou se Abraão virasse e falasse, olha, Isaac, você não aguenta, filhão, você não vai aguentar levar a lenha, não, eu mesmo levo. Imagina. Violento, ele ia trocar de lugar, né? Porque aí fala, então você carrega o fogo, porque você é novo, né? Eu não quero te traumatizar. Então leva o fogo, meu filho, e eu carrego a lenha. É muito pesado para você. É muito pesado. Você ia estar abortando o processo, né? O processo de preparação. Você acha que essa questão de maturidade, de liderança com os filhos, tem uma corda que se chama confiança? Tem que ter, Júlio. Porque, principalmente para pastores, eu sempre falo para os pastores o seguinte: pastor só é pastoreado se ele quiser. Porque, diferente do rebanho,
o pastor do pastor normalmente não está no mesmo ambiente dele. Então ele não está no dia a dia para ver. Porque você está pastoreando um povo, uma igreja, você encontra o irmão 2, 3 vezes por semana no mesmo ambiente, você percebe, você vê o irmão triste, vamos lá, você vê chegando, separou sentado da esposa, então ali você já pega. Mas e o pastor? Verdade. O pastor ele só vai ser pastoreado se ele tiver confiança de pegar a nudez dele, pegar as limitações dele e fazer conhecida do seu pastor. Senão, do contrário, ele só deixa a pessoa pastorear aquilo que ele quer. E aí é que eu penso que essa relação pai-filho, né? Eu sempre puxo a coisa para o lado da liderança, que é um pouco mais do que eu vivo. Essa relação pai-filho, se ela não for uma relação de extrema confiança e admiração, ela é religiosa. Apenas religiosa. Ela é apenas para cumprir e mandar um recado religioso. Mas na prática ela não existe. E se ela não existe na prática, ela não tem os benefícios espirituais e saudáveis que essa relação tem para oferecer. Né? Porque ela é só uma fachada. Essa é a verdade. É só uma nomenclatura. A nomenclatura. Agora, a confiança, o relacionamento de confiabilidade, de confiança, ele vai fazer isso. Ele vai fazer a Isaac perceber, deu ruim. É verdade. Eu quero te fazer uma pergunta. O seu trabalho hoje é mais com líderes, com pastores. Né? Talvez umas 3. Uma primeira pergunta. O que você vê que é o maior desafio de líderes hoje no Brasil? Qual que é o desafio que está na frente da liderança da igreja hoje? Que você percebe que os pastores, você reúne com muitos pastores, com muitos líderes, qual é o desafio que você vê que eles enfrentam diariamente? Qual que é o gigante que está diante desses homens todos os dias? Os gigantes. Né? O gigante me deu abriu aqui porque uma coisa que está no meu coração. Para mim, eu acho que os gigantes são vários. Agora, eu vejo que o maior problema dos pastores hoje, um dos maiores problemas, é o reflexo do que é dar certo. Porque nessa busca do que é o ministério aprovado, tem muitos pastores enfrentando seus gigantes com a armadura de Saul. Uau. Vamos pensar aqui. Davi era um jovem, não era do exército, e ele tinha uma palavra: você vai ser rei. Pensa só, Júlio. Vamos pensar. Eu carrego essa palavra. Ser rei naquela época era uma coisa assim. Era o top. E de repente cai de graça na mão dele a roupa do rei. Uau. A espada do rei. Uau, verdade. O capacete do rei, junto com a informação de que eu vou ser rei. Cara, é o cumprimento da palavra profética, finalmente. Finalmente, chegou a hora. E eu acho que é nessa hora que muitos líderes não conseguem vencer seus gigantes. Porque toda a armadura que para Saul era uma bênção, para Davi seria uma tragédia. Eu acho que isso é muito forte. Isso é muito forte. Porque eu vejo a cena de Jesus com João e com Pedro. Pedro perguntando, e esse aí? Jesus fala, não, ele tem uma trajetória diferente, você tem uma. Interessante isso. Você imagina que Davi deveria pegar aquela espada. Cara, é a espada do rei, velho. Meu Deus. Ele podia se encantar com aquilo, se envaidecer com aquilo. Ele podia achar que ali estava o símbolo de aprovação e de um homem vitorioso. Uau. E aquilo foi uma bênção. E Saul não queria o mal de Davi ali. Pelo contrário.
Saul ali estava torcendo para Davi dar certo, certo, porque se dá errado para Davi, dá errado para Saul. Então Saul não queria o mal. Então Saul foi pelo óbvio. Qual que é o óbvio? Se você vai enfrentar um outro adversário, então eu vou te dar O melhor que eu tenho. o melhor que eu tenho. Eu vou te dar o que é óbvio. O que um guerreiro precisa? De uma espada, toma. De um capacete, toma. De uma roupa de rei, toma. Vai lá. Só que é aí que eu penso que alguns líderes estão errando. Porque aqui, a espada que na mão de Saul era a bênção, nas mãos de Davi era uma tragédia. Sabe por quê? Porque Davi, o gigante que ele tinha para vencer, ele não podia se aproximar. E com aquele modelo de armadura, para ele vencer aquele gigante, ele ia ter que se aproximar. Judson, tem líderes se aproximando de obstáculos que ele deveria vencer de longe. Uau. Sabe por que eles estão se aproximando? Porque eles estão com a roupa que não é deles. Uau. O ministério do Judson venceu isso com isso aqui. Então, eu visto isso aqui e eu vou vencer. Talvez o que você vence de perto eu tenho que vencer de longe. Uau, é verdade. Entende? Mas se eu padronizar, eu vou querer me aproximar de algumas coisas que eu não deveria. Então, se Davi veste aquilo e vai encarar Golias, ele tinha que se aproximar. E se ele se aproxima, Judson, a tragédia estava anunciada, estava declarada. Só que Davi, ele dá passos. Pastores e líderes, você precisa observar os primeiros movimentos com a armadura que você está vestindo. Davi, ele dá os primeiros movimentos e ele foi muito autêntico. Não é minha pegada. Não dou. Agora pensa para um jovem que nem do exército era, virar para o rei e falar assim: ô rei, eu te agradeço, mas a sua armadura para mim não dá. Imagina. Todo mundo no negócio olhava para ele e falava: você tá doido? Você tá maluco? Meu sonho é tocar nessa espada. Isso aí fala, um detalhe, só tinha 2 espadas na nação naquela época, né? Só tinha a espada de Saul e a espada de Jonathan. Só 2 espadas na nação inteira. Imagina. Era o sonho de todo mundo, Judson. Era o sonho de todo mundo. O sonho da maioria estava na mão de Davi. Esse aí é uma cilada que muitos líderes caem. Por quê? O sonho da maioria dos líderes, às vezes, chega em nossa mão, mas para testar a nossa autenticidade. Uau, isso é verdade. Entende? Tá bom. Todo mundo sonha com uma igreja grande. Você talvez não deveria. A melhor coisa para alguns pastores é não ter uma igreja de 2.000 membros, 3.000 membros. Mas todo mundo sonha com isso. De repente, ele tá lá. E aquilo que todo mundo sonhou e que chegou na mão dele, ele se movimentou com aquilo e hoje ele está em depressão. Hoje ele está tomando remédio para dormir. Hoje ele não quer mais saber de liderança, ele não quer mais saber de ovelha. Ele não tinha emocional para aquele tanto de coisa. Ele abraça tudo. Ele não tinha vigor para aquilo, Judson. Verdade. Talvez a melhor coisa da vida dele era as 5 pedrinhas dele lá no interior. As ovelhinhas, né? Que os irmãos falaram, as poucas ovelhas. Por que você ovelhas. deixou as poucas ovelhas? Ali ele compunha canções. Fluía, era alegre. Fluía. A família dele estava bem, os filhos estavam amando a igreja, mas de repente foi. Pegou, vamos. Oi? Acabou, perdeu sentido. Virou uma tragédia. O que era para virar provisão, porque aquele dia era o dia de provisão. Vai ser livre de imposto. É verdade. Você e toda a sua casa. Era o dia de provisão. Era a oportunidade de provisão. Era dia de aliança. Vai casar. Olha só. Era dia de notoriedade. Todo mundo vai saber. Era dia de honra. Só que antes de provisão, aliança, notoriedade e honra, Deus dá a Davi a oportunidade de revelar a autenticidade dele. Toma aqui a espada, toma aqui o escudo, toma aqui a roupa, toma aqui o capacete. Deixa eu ver. Como você lida antes da honra?
Como você lida antes da provisão, como você lida antes da aliança, como você lida antes da notoriedade. Deixa eu ver se você vai se envolver, vai se encantar, vai se impressionar com tudo isso. Uau, uau. Entende? Então, Davi, ele dá os primeiros passos e ele foi muito autêntico, do meu ponto de vista. Ele falou assim, ô rei, você me desculpa. Sabe, Saul podia apelar com Davi. Porque se você for parar a pensar, tinha um tratado naquela guerra. Vamos pensar. Durante 40 dias, Golias se colocava no campo de batalha e desafiava e insultava o exército de Israel, certo? A Bíblia vai dizer que o exército de Israel tremia os dentes de medo. Os filisteus viram isso. E por que eles não foram para cima e atacaram e mataram o exército de Israel? Eles já estavam com medo. Era só, vamos lá, vem Golias na frente, chama todo mundo, os filisteus vão lá e vamos eliminar eles. Por que eles não fizeram? Por causa do tratado. O tratado daquela guerra era um seu contra um nosso. Quem vencer, o outro é inimigo, o outro é escravo. Por isso que durante 40 dias eles não avançaram, mesmo Israel com medo. Porque tinha um tratado. Então naquele dia, quando Davi vai e Saul aceita Davi ir, Saul estava colocando a vida dele e do reino inteiro na mão de Davi. Aí o cara vem, aí por isso que Saul pegou o melhor e deu para ele. Claro. Ele não deu a do Jonatas, deu a dele. Porque, afinal de contas, cara, tá tudo em tuas mãos. Aí o cara vem e devolve. Ô menino, você tá maluco? E um detalhe muito interessante, né, Cléber? Sem querer te cortar, mas quem afiava as ferramentas naquela época, para os israelitas, eram os filisteus. Em outras palavras, os filisteus sabiam o nível de afiado que estava a espada de Saul, porque eles que faziam o processo de afiar as ferramentas e provavelmente até as espadas, ou seja, o processo de afiar a espada, eles aprenderam com os filisteus. Ou seja, ele ia usar uma arma que era neutra para os filisteus, né? Sabe o que os filisteus faziam naqueles dias? A Bíblia fala que não havia ferreiro em Israel. Então os filisteus fez um acordo. Foice, rastelo, tridente, enxada. A gente vai amolar para vocês. E essa cilada a gente cai nela até hoje, viu, Júlio? É verdade. Os filisteus falaram assim, olha, não precisa preocupar com armas. Vamos preocupar com ferramentas. A gente dá para vocês as ferramentas. Ferramenta a gente vai manter vocês alinhadinhos. Com arma, não. Isso aqui é uma coisa meio delicada, é um ponto sensível, né? Mas ainda os filisteus continuam fazendo essa proposta. E você acha que a gente continua... Já estou passando por outra pergunta, mas pode ir para outra pergunta? Pode. Você acha que a gente ainda continua à procura de uma ferramenta perfeita? Eu acho que não só vive à procura de uma ferramenta perfeita, como nós aceitamos a proposta de só focar em ferramentas. E deixar os filisteus... Com espada. E deixar eles amolarem a nossa... Eles não aí ficar... É como se falasse assim, ó, eu vou amolar a ferramenta... Eu te dou a ferramenta e a ferramenta vai ser competente nesse nível. A gente que determina quanto que a ferramenta vai cortar. Isso é muito doloroso, né? Agora pensa pro outro lado aqui. Vamos pensar que armas, os ferreiros mexiam com armas ali, né? Espada, lança, escudo. E os filisteus não entram isso no acordo. Eles só falam de ferramentas. E por que foi fácil Israel cair nessa? Porque ferramenta era aquilo que traz provisão. Eu vou te dar ferramentas para você colher mais. Isso é muito delicado, ainda bem que eu sei o que está falando. Então, se eu estou entendendo bem o que você está falando, é que muitas vezes nós líderes não estamos interessados em matar o inimigo. A gente está interessado em algo que nos dê a provisão que a gente precisa para nos satisfazer. Em outras palavras, o avanço do reino é secundário. A prioridade é qualquer ferramenta que me faça crescer, que me faça ter a minha colheita, que me faça ter o meu alimento.
Eu deixo você com a espada, eu deixo você cortando a cabeça de todo mundo, matando todo mundo, mas desde que não falte na minha horta, na minha lavoura, na minha colheita. Então, aí nós aceitamos. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E aí, sabe o que acontece, Júlio? Vamos lá. Vou dar um exemplo. Eu vou encho minha liderança de ferramenta. Te treino para você avançar nisso, crescer naquilo outro. E tiro deles armas. A arma da Bíblia, a arma do jejum, a arma da oração, a arma da adoração, a arma da devoção. Aí os filisteus resolvem, depois de um tempo, quando não tinha mais espada, só tinha duas, eles falam assim, nós queremos guerra. Aí você vai guerrear com enxada? Aí que cai a ficha, né? Que você diz, velho, eu não tenho como avançar. Mas foi um trabalho de longo prazo, porque pensa só, e não havia mais ferreiro em Israel. Isso não foi da noite pro dia. Foi gerações. Foi um trabalho de proposta de prosperidade a longo prazo. O povo foi aderindo àquilo ali, o povo foi comprando aquela ideia. Havia um preço que eles pagavam. E foi comprando aquela ideia e foi se esquecendo. Ninguém foi ensinando o outro a lidar mais com espada. Os filhos dos ferreiros, os ferreiros aposentaram, não tinha mais, ou morreram, e os seus filhos e seus netos não queriam o ofício. Então acabou-se os ferreiros em Israel. Isso levou um tempo. Não tinha mais espada, porque ninguém produzia, os filisteus não produziam espada para Israel, só produzia ferramentas. E eles falaram assim, agora é hora de guerra. Aí lá vai Israel para a guerra, com foice, com tridente, com enxada e com rastelo. Enquanto do outro lado, vem capacete, escudo, lança e espada. Uau. Entende? Se a gente for parar para pensar e a gente não tomar cuidado, a igreja essa proposta está sendo feita para a igreja. Eu vou te dar ferramentas para vocês crescerem. Serem relevantes para colher. Vou te dar um monte de ferramenta. Aí você pega a geração de hoje, dos jovens adolescentes que quando se convertiam 40 anos atrás, 30 anos atrás, ele queria ser batizado com o Espírito Santo. Eles nem tem interesse por isso mais. Essa é uma das coisas que eu tenho falado nos últimos dias. Eu falei, não sei se eu falei aqui num dos nossos programas, mas que nós rejeitamos as ferramentas que Deus nos deu. Ou seja, a gente não tem conferências e ensinos onde ensina sobre os dons do Espírito Santo. As ferramentas que o Senhor nos deu, oração em línguas, dons do Espírito, discernimento, fé, operação de milagres, e todos esses dons que está em 1 Coríntios, que está na palavra do Senhor, nós não ensinamos essas coisas, mas nós não incentivamos a igreja. Pelo contrário, eu não quero que as pessoas fiquem ofendidas comigo, mas vai ficar ofendido. Existe um pseudo-intelectualismo que tem em avançado na igreja e um pseudo-teologia equilibrada que parece que fala, não, isso aí é coisa de pentecostal, desequilibrados, essas coisas todas, esses dons, essas coisas de desequilíbrio, mas vamos apenas ser assim, vamos apenas acessar isso. Então eu acho, a minha perspectiva é de que nós estamos rejeitando as ferramentas que os céus nos deu e abraçando as ferramentas rejeitando as armas que na verdade são armas de avanço e abraçando ferramentas que a gente acha que é muito mais confortável. O que você falou é verdade. Os jovens tinham uma fome para ser batizado no Espírito Santo. As reuniões, os acampamentos, quantas pessoas foram batizadas no Espírito Santo? Eu lembro que a conversa que a gente tinha, Kleber, na nossa adolescência, quando éramos jovens, era quais os dons do Espírito. A gente conversava, a gente sentava e ficava perguntando, que dom do Espírito você tem? Quais dons você tem? Hoje não existe essa conversa, né? E pelo menos talvez eu estou fora, talvez eu também estou fora também. Mas eu não vejo as pessoas falando, nossa, eu estou buscando esse dom, eu estou pedindo a Deus esse dom. Ou seja, não existe uma fome por essas armas que o Senhor nos deu, não existe esse desejo. Pelos votos. Votos. Vamos fazer um voto para isso, fazer um propósito para aquilo outro. Vamos fazer um voto para aquilo outro, um jejum para aquilo outro. Eram armas. Eram armas.
Eram armas de batalha, eram armas de sobrevivência. O jovem sobrevivia dentro da escola, dentro da faculdade, como um voto de santidade, o voto de não fazer aquilo, o voto de não fazer aquilo outro. Eram armas, né? Eu lembro uma vez na nossa igreja, alguns anos atrás, 20 anos atrás, os jovens fizeram um propósito. Ninguém comia nada sem antes ler um versículo da Bíblia. Uau. Olha que coisa. Um desequilíbrio. Desequilíbrio? Eu prefiro a imaturidade espiritual do que a maturidade fria. Uau, verdade. Fizeram um voto. Porque nós não vamos comer. Ninguém come nada. Foi um voto. Toda a juventude. Vou tomar refrigerante? Não, peraí. Primeiro eu tenho que ler um versículo. Uau. Porque antes de comer qualquer coisa física, tinha que comer algo espiritual. Era o voto de todo mundo. Imagina. Fenomenal. O almoço. Não, ninguém podia comer. Tem que ler um versículo. Hoje, em alguns ciclos que eu tô, quando você vai orar antes de almoçar, o pessoal ora para você como se você fosse tipo, religioso. É uma pseudo-espiritualidade, uma pseudo-teologia equilibrada, que na verdade e aí enfraquece. Na hora que é para avançar, nós não temos... Isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu vejo isso nas igrejas, não só no Brasil, mas em muitas nações. Eu vejo a igreja tem todas as ferramentas que você pensar, menos as armas de ataque, de avanço. E nós aceitamos a armadura de Saul e nos tornamos... e a gente caminha, fica incomodado, mas a gente... Mas, afinal de contas, puxa, é o sonho de todo mundo. Verdade. Tá desconfortável. Mas eu tenho certeza que você vai ter mais likes com a armadura de Saul do que com aquela arminha de Davi. Como que chama mesmo? É funda, né? Funda. Aquela arminha de Davi, velho. Qualquer menino tinha. Mas a armadura de Saul é o que estava na mídia, é o que bombava, é o que todo mundo queria assistir. É o que todo jovem olharia e falava, nossa, ele tá vivendo o meu sonho. Né? E é assustador isso. Agora, né? Olha só. Davi decapitou Golias. Né? Olha que doideira. Então ele usou a espada. Mas quando? É verdade. Entende? Que a gente às vezes não se submete ao processo correto. Para ele decapitar Golias, ele teve que usar a espada. Mas ele não vence Golias com espada. Ele vence com aquilo que ele fluía. Ele vai ao rio, pega 5 pedras. Agora, curioso, só tinha pedra no rio? É verdade. Só tinha pedra no rio, ele precisava ir no riacho para pegar pedra? Não tinha... A Amazon não estava funcionando na época. Né? Aí pega aquilo, joga no seu alforje de pastor. A sensação que eu tenho, tentando fazer o contexto aqui, ele devolveu, não, tá aqui, rei, você me desculpa, mas com isso aqui eu não vou. Eu fico pensando com a cabeça de Saul, o que esse menino vai arrumar? Se esse menino tomar uma espadada lá e morrer, eu vou ser escravo? Mas por alguma razão, e eu quero crer que é uma coisa bem pessoal, o que convence Saul a autorizar Davi foram os testemunhos que Davi contou. É verdade. Os testemunhos do secreto. Rei, um dia eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, apareceu, ninguém viu. Não apareceu na internet não, rei. Não estava no Instagram não, mas eu venci aquele leão no meu secreto. Eu venci. Ninguém viu, rei. Eu tenho vitórias aí que ninguém presenciou. Isso aí. Eu tenho vitórias, eu tive desafios que ninguém viu. Isso aí. E eu tive que rasgar no meio urso. Ninguém estava lá para ver. Ninguém estava lá para ver aquele desafio que eu tive na minha família. Verdade. Ninguém estava lá para ver, rei, o desafio que eu tive com meus filhos. Eu venci. Ninguém viu. Então Davi ele começa a testemunhar. Isso é um pensamento meu. Ele começa a testemunhar. O rei fala assim, cara, o teu testemunho me convence de eu te autorizar e me representar e representar o reino diante desse desafio que nós estamos vivendo. Uau. O seu testemunho, ninguém viu, estava lá no quintal. Né? O seu zelo, porque eu sou muito matemático, né? Eu fico pensando,
aparecer um urso para pegar uma ovelha, Hey. eu deixo ele devorando uma e vou proteger as outras. Davi não tinha, o zelo de Davi era uma coisa impressionante. Ele tomava da boca do urso. Não vai não, nenhuma. Não vai não. Uma ovelha. Não, eu vou arrancar, vou vencer. São desafios que às vezes, Júlio, nós estamos querendo vencer gigantes que vai nos dar prosperidade, gigantes que vai nos trazer alianças novas. Né? Pô, se eu fizer aquilo ali, aquilo lá, eu vou me aliançar com fulano, Beltrano e Beltrano. Né? Tem muito isso, né? Na época da pandemia, né? Começou todo mundo a fazer muito live, eu achei aquilo maravilhoso, foi uma benção, nós fizemos algumas, mas chegou um momento que eu falei assim, não vou fazer mais. Porque eu descobri que algumas lives não era mais para abençoar as pessoas. Algumas lives, elas tinham outras intenções. É verdade. Né? Então, assim, aquilo ali vai me fazer ter aliança. Né? Aquilo ali vai me fazer prosperar se eu fizer. Tá. Mas você já venceu quantos ursos? Você vai deixar o urso devorando lá no quintal da tua casa as ovelhinhas? Dentro de casa, você vai deixar o leão vencendo? Mas você já está querendo... Não, o rei não vai te autorizar a essa guerra, não. Então é interessante que você está falando. Eu acho que tem duas coisas que eu já tirei aqui que eu acho que é importante reforçar. Primeiro, aquilo que você vive quando ninguém vê te dá autoridade na frente de todo mundo na hora certa. Yeah. E eu falo isso muito com equipes de louvor. Muitas vezes o ministro de louvor, lembra que a gente chegava no domingo e falava, mas esse povo não adora, a igreja é fria, levanta a mão, irmão, bate palma, é aquela gritaria, bate palma, faz isso. Mas muitas vezes na vida dele íntima com Deus, ele passa a semana toda sem estar com Jesus. Passa a semana toda sem adorar o Senhor. Ele acorda de manhã, não tem tempo para Jesus, não tem adoração com o Senhor. Ou seja, ele não tem uma vida nos santos dos santos e ele quer ter autoridade para conduzir pessoas aos santos dos santos. Ele não tem uma vida nos santos dos santos e ele quer que os santos dos santos o respaldem no domingo pela manhã ou no domingo à noite. Ele não, ou seja, eu acho que o Senhor não respalda qualquer... Eu acho que aquele texto, quando o pessoal foi expulsar demônio no nome de Jesus de Paulo, né? E aí o demônio rasgou e tudo, eles apanharam. Só foi vergonha. Por que não funcionou? Não funcionou, velho, porque você não tem algo no secreto. Você não tem algo sozinho. Eu acho que a igreja precisa acordar. Vocês que são novos ministros, deixa eu te dizer uma coisa, acorda. Se você não tem algo no secreto, você não tem. Yes. Se você não tem, aquilo que ninguém vê é o que você tem. Se você lá dentro do quarto não tá vencendo a pornografia, velho, você chega no domingo, vai pregar uma mensagem de santidade, vai cantar sobre o santo, a glória de Deus não vai vir porque vai te esmagar. Porque não adianta, se você não vencer os seus gigantes no secreto, se você não vencer ele ali, a intimidade, a sua ira, a sua família, a sua vida de jejum, ou seja, não vai ter respaldo, vai ter um discurso repetitivo, enjoado e... Cansativo. E outra coisa, tem a palavra que veio na minha mente, é altivo. Você só vai demonstrar uma altivez. Tem até um cheiro que eu vejo às vezes. Ele canta as canções certas, mas nada acontece. Pega o tom certo, mas nada acontece. Porque eu já percebi isso muitas vezes. Estou falando sobre adoração, né? Mas isso vai para outros aspectos, que é exatamente isso que você falou. Sobe alguém lá, canta 2, 3 músicas, não acontece nada. Sobe alguém lá, canta a mesma música, todo mundo arrepia, os céus rasgam, tá todo mundo com a cara no chão, mas assim, o que foi? A voz que é bonita? Não. É o tom. É o lugar onde ele esteve antes de estar aqui. Yes. Quando Jesus descia do monte, ele expulsava demônios, os demônios iam gritando. Por quê? Era onde Jesus esteve. João 5,19, eu faço aquilo que eu vejo o Pai fazer. Como? No meu tempo sozinho com ele, eu vejo o Pai se mover, e quando eu desço, eu faço o que eu vi o Pai fazer. Então eu acho que essa é uma chave que não tem como liderança fugir disso. Eu acho que a gente quer repetir o que é visto publicamente.
quando na verdade o que nos dá autoridade é aquilo que ninguém vê. E a outra coisa que eu acho que você falou que precisa ser ressaltado chama-se autenticidade. Acho que é isso que você falou aí. Acho que não tem como, acho que eu suplico isso para o Brasil, porque eu amo a igreja do Brasil, eu fico assustado com a unção que tem na igreja brasileira, e muitas vezes nós ficamos olhando tanto para fora, esperando qual ferramenta nova vai sair no mercado para a gente comprar, para nós parecermos que temos unção, parecemos que temos alguma coisa. Quando o Senhor fala, filho, olha o que eu coloquei na sua mão, olha o que eu já fiz com você. Para de tentar andar com a armadura de Saul. Eu acho que o Brasil não entendeu. A igreja do Brasil precisa entender. Você é o Davi da hora. Para de tentar colocar a armadura de Saul. Seja autêntico. Fala a verdade. Fala, eu não sei mexer com isso. Eu não sei fazer desse jeito. Eu sei pegar meu violãozinho e adorar Jesus com 3 notinhas. É o que eu faço no meu quarto. É o que eu faço aqui na frente de todo mundo. É o que eu faço, o que eu vivo. É isso. O que eu vivo é o que eu sei. No meu oculto. Às vezes eu ouço as pregações que eu falo, meu pai, quem deixou colocar o microfone na minha boca ali para me pregar? Mas o que eu prego é aquilo que eu vivo. Não tem como. Então, eu acho que essa autenticidade é a chave essa hora, né? Sabe uma coisa, Júlio, você tá falando, eu tô pensando aqui. Às vezes nós queremos padronizar o que nasceu fora do padrão. Quando Samuel vai à casa de Jessé, que Jessé junta os filhos para dali sair um rei, quais foram os filhos que Jessé colocou na mesa? Aqueles que tinham um padrão de rei. Verdade. Correto? Então, assim, se Deus não interfere, até Samuel ia errar aquele dia. É verdade. Por quê? Porque tinha um padrão. Rei tinha um padrão. Aí Davi, né, o Senhor interfere naquela reunião, por Jessé, para Samuel, todo mundo não fazer besteira. O Senhor que interferiu, traz Davi para a mesa. Samuel fala, então é esse, ou seja, ele é ungido fora do padrão. Fora do padrão. Ele é aquele que nem o pai, nem o profeta, ninguém tinha. Ok. Mas na hora de fluir, ele vai vestir o padrão? Quantos líderes Deus nos chamou? Ô, Júlio, Deus me chamou fora do padrão. Eu saio de uma casa de recuperação e vou para trabalhar no abrigo, 6 meses depois. Isso está fora do padrão. Aí eu vou pegar o meu ministério depois, por causa de aceitação, por causa de ficar impressionado, e vou vestir ele num padrão. Deus me chamou fora do padrão. Eu tenho certeza que tem muitos líderes hoje aqui que Deus te chamou fora do padrão. Você sabe que a sua história, se não fosse o Espírito Santo entrar nela, você jamais seria quem você é. É verdade. E é uma tentação, Kleber, que a gente, todos, eu acho que essa tentação é uma tentação que todos nós temos que vigiar constantemente. Pedro caiu nessa tentação. Quem que era Pedro? Pescador. Iletrado, que não sabia nada, conhecia nada, o cara medroso que negou Jesus 3 vezes, mas daí a pouco o Espírito Santo veio, ele começou a crescer, começou a ser renomado. Daí um tempo, quem que encontra ele? Encontra Paulo encontrando ele. Pedro fica com vergonha de sentar com os incircuncidados, olha aí, com a gentalha, vamos assim dizer, né? Com os mais simples. Ele já se afastou. Ele falou, tipo assim, eu não quero mais me ver com esse povinho aí. Interessante, né? Paulo precisou falar, velho, que isso, você esqueceu quem você é? Você esqueceu que Deus te pegou fora do padrão? E agora você está sentado. Porque agora você tem um nome, você esqueceu de onde você veio, você esqueceu que você era um zero à esquerda, que Jesus te encontrou e fez você. Agora você está com o nariz empinado e não quer mais sentar com quem é incircunciso, porque para não parecer, para você não ser aceito com esses, mas Jesus não escolheu esses, Jesus pegou você, velho. Eu acho que essa é uma chave violenta, que é uma tentação que a gente todo dia tem que estar. Espera aí. Espera ninguém, irmão. Porque Pedro nunca sentaria com aquele pessoal antes. Agora, depois que o ministério cresceu, o pessoal convida ele, chama ele, quer ouvir ele. Meu Deus. Mas ele não pode esquecer da onde Deus tirou ele, da onde Jesus chamou ele.
Era um pescador falido, talvez, nem sei como que era a história toda. Talvez até lutando, todo enrolado, endividado. todo enrolado, e Jesus fala, não, vem cá, cara, eu vou te fazer pescador de homens. E se cumpriu. E aí ele caiu na tentação de falar, Isso aí é muito pesado. Isso é muito forte, sério. velho. Isso é muito sério, porque muitas pessoas caem nessa cilada. Verdade, velho. Seu ministério depois cresceu. Você não tem mais você tempo. Você tem outros relacionamentos agora. E sabe uma coisa que é muito forte? O nosso tempo já está terminando. E aí, Valtinho, como é que está nosso tempo? Nosso tempo já está terminando, mas uma coisa que você está falando, isso é muito forte, cara. E a gente usa a desculpa, não, irmão, que a gente não está com tempo. É que você não tem tempo para os pequeninos mais. Né? A gente começa a se tornar seletivo. A gente começa a usar a desculpa. Não, Pedro talvez falou, não, irmão, é porque Deus está me movendo para outra coisa agora. Mas, na verdade, é porque eu não quero ficar com esses incircuncisos. O que o pessoal vai pensar? O que a galera vai falar? Eles tirarem foto comigo num lugar muito humilde, vai pensar que o meu ministério não tem mais convite, que eu não tenho mais renome, que eu agora estou com um povinho simples. Olha que loucura que passa na cabeça de homens, né? E ele provavelmente usou desculpa, não, é porque Deus está movendo algo diferente aqui, não agora queria mais. Deus agora, né, é a direção nova que Deus deu. Eu acho que para ajudar os líderes eu indicaria um livro muito bom chamado Reina Sobre Nós. Esse é bom, até arrepiei aqui. Eu indicaria esse livro. Esse livro, para mim, ele marcou minha vida, o fechamento dele, quando fala da oliveira, né? E Deus nos abençoou tanto que uma irmã muito preciosa, Virgínia, deu uma oliveira de presente no aniversário da Adriana, tá lá na porta de casa. E realmente o que está escrito no livro, a oliveira ela pode crescer até 25 metros de altura em uma floresta. Só que aí não é todo mundo que pode tocar os frutos dela. Uau. Mas se ela ficar no jardim sendo podada, ela vai frutificar naquela altura que qualquer pequeno pode tocar. E nesse livro que eu estou indicando para vocês, muito bom, Reina Sobre Nós, ele fala, o autor, né, Judson de Oliveira, fala assim, o teu ministério não pode crescer a ponto que os pequenos não possam mais tocar os frutos dele. E aqui, meu irmão, né, se você é um ministro, você sabe do que nós estamos falando. Às vezes o nosso ministério fica muito grande. E quem regou ele quando ele era pequenininho, nunca mais pode tocar no fruto dele. Nunca mais, Judson. Eu estava falando com o ministro do Brasil, eu falei, meu amigo, deixa eu te explicar. Não faça seu ministério para outros ministérios. Porque só mudou a roupagem. Antigamente era CD. CD era assim, quem fez a capa do CD de fulano que estourou? Foi fulano, então eu tenho que fazer a minha com fulano. Mas quem comprava mesmo o CD nem sabe de quem faz capa. Quem mixou o CD de fulano foi fulano, então eu vou mixar também. Aquilo mas aquilo era um ministério fazendo pro outro. Porque o irmãozinho da igreja que realmente ia lá na banca e comprava o CD, nem sabia que existe um negócio chamado mixagem. Essa é a verdade. Hoje continua, só mudou a roupa. A gente fica fazendo nosso ministério pro outro. Comparando com o outro. Mas quem clica no YouTube e baixa a sua música ou sua pregação, a irmãzinha que salvou lá, que paga o YouTube lá 10, 20 reais, sei lá, por mês, nem sabe dessas coisas. Aí depois seu ministério não pode mais tocar essa pessoa. Por quê? Porque afinal de contas é do interior. Lá não tem hotel 5 estrelas. Isso aqui não dá nem para render esse assunto, porque lá não tem estrutura. Né? Mas quando não era ninguém, era aquele irmãzinho que ficou pegando e jogando no grupo da igreja. Intercedendo por você. Intercedendo. Que benção, esse irmão é uma benção. Levando pro ciclo de oração a música sua, ou levando a pregação pro grupo da família, ou o pastor do interior que pegava e colocava na liderança, ou no grupo de liderança a pregação, e foi tornando seu canal grande, a coisa foi ficando legal. Depois, aí, mas não dá mais, né? Eu virei Pedro. Uau. Isso é assustador, velho. Isso é assustador, velho. É assustador. Mas é uma agora, realidade, quer saber né? uma coisa que eu vou ser bem sincero? A igreja, essa irmãzinha simples, cheia do Espírito Santo, continua cheia do Espírito Santo.
e continua cheia de discernimento. Sabe uma coisa que acontece com muitos irmãos que eu já conversei. Eles não sabem por que eles param de ouvir algumas pessoas e algumas canções. Lá na frente, 5 anos, 7 anos depois, vai descobrir por que é. Quando pipoca alguma coisa. Porque as pessoas não percebem, mas a unção, ela sai, velho. A coisa, a pessoa fala, não sei porquê, eu gosto, legal, mas não quero mais ouvir. Não quero mais ouvir. E tem coisas que você ouve que dá uma náusea. Você já teve essa experiência, dá uma náusea, fala, mas por quê? Não sei porquê, mas deu uma náusea em mim. Tá todo mundo ouvindo, mas eu não tô. Tá bombando, dá tipo uma irritação em mim, dá uma irrita, assim. Tem alguma coisa que me irrita, eu não sei explicar. Mas falta algo, falta algo. A igreja tem discernimento. A igreja, ouça isso, a igreja não é boba, não, velho. Você pode achar que a igreja é boba. Tem um amigo que falava, ovelha é mansa, mas não é burra, não. Ela sabe sentir o cheiro das águas. Eu estava ouvindo uma canção muito antiga de um cara muito jóia, Júlio de Oliveira, fala sobre como a corça suspira pelas correntes das águas. E eu estava lembrando, o que inspirou na época a gente escrever essa canção foi a história que a corça ela corria, ela sentia o cheiro das águas e corria para as águas para se esconder, porque o predador não consegue sentir o cheiro dela quando ela está nas águas. Então tem um cheiro as águas, né? E eu acho que as ovelhas, que os adoradores, eles sentem o cheiro de águas. Ele consegue sentir o cheiro de água, ele consegue sentir o cheiro da água que está contaminada, que está suja. E ele não prova daquela água, ele não se alimenta daquela água que está com lama. E a igreja não é boba, não. A igreja está amadurecendo. Glória a Deus. Tá sim. Kleber, que bênção estar aqui. Glória a Deus. Eu sei que você está fazendo um trabalho freshers. Que é com liderança. Como que isso funciona? Então, na verdade, o nosso trabalho apostólico, nós entendemos depois de muito tempo, entendemos que nós deveríamos organizar isso para um alcance melhor, para uma eficácia melhor, né? Então a gente está trabalhando, pegamos a ideia do tabernáculo, foi até uma coisa que uma conversa nossa, você falou e eu peguei aquilo e dividimos em 3 ambientes, né? O primeiro ambiente é fazer coisas para todo mundo, para quem quiser, né? O segundo ambiente, fazer coisas para pastores, mesa, né? Para pastores, escolas, essa coisa. E o terceiro ambiente é para aqueles que servem nos 2 ambientes, né? O pessoal da equipe, para os apóstolos que ministram, a gente vai fazer coisas para essas pessoas que ministram. Não vamos fazer coisas para pastores, né? Mesas, né? Retiros, bem focado em cuidar mesmo, sabe? Cuidar. Nós tivemos agora na nossa conferência um dia para cuidado pastoral, um dia antes, no primeiro dia da conferência, um café da manhã, fizemos mesa à tarde, tínhamos mais de 70 pastores. Uau, que bom. E agora vamos ter a primeira conferência Flechas em Linhares, na IEB Linhares, provavelmente quando esse podcast sair, talvez já aconteceu, que vai ser semana que vem, de 19 a 21. E a ideia esse é o nosso primeiro ambiente para todo mundo, né? Faz a conferência, depois vamos fazer algo para pastores e depois pessoal que ministra nesses eventos, a gente também quer fazer algo para os ministros. Aleluia. Para cuidar, porque às vezes a gente fica dando, e a gente não tem um ambiente para falar, não tem um ambiente para ouvir, não tem um ambiente para a gente conversar. Por exemplo, esse tema que nós falamos aqui, parte dele é para ministros. É verdade. Né? Que talvez na lida ele nem lembra desses assuntos. Ele está até envolvido nisso, mas ele não está nem lembrando, não é nem intencional. Então a gente precisa, se a gente quer a igreja saudável no futuro, a gente precisa trabalhar a formação, o cuidado, o zelo, né, dos ministros e também promover para o povo um ambiente para que eles se encontrem, né, se descubram. Eu acredito que no primeiro ambiente a gente descobre os chamados, né, os vocacionados, aqueles que Deus quer levantar. No segundo ambiente a gente trabalha, prepara e cuida, né, e no terceiro ambiente a gente dá o suporte para aqueles que Deus quer enviar. Basicamente, né, resumindo, é isso que nós vamos fazer agora no nosso encargo apostólico.
a partir de agora no Brasil. Muito bom. Vamos focar bem Tem nisso aí. Instagram? Tem Instagram, né? Tem. É Flechas Ministério. Flechas Ministério. Flechas Ministério. Lá a gente vai postar tudo que nós vamos fazer. Toda a movimentação apostólica nós vamos fazer via Flechas Ministério. Muito bom. Eu tenho visto isso, né? Deus está levantando cuidadores de pastores. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Homens e mulheres que cuidam dos líderes, que cuidam dos pastores. Sim. Porque eles passam coisas que a gente não sabe. Eu fico olhando aquelas meninas que pastoreavam quando Jacó chegou, né? Raquel e Lia pastoreavam. Meu Deus, como que elas sofriam, né? Deus mandou Jacó para cuidar delas. Para ajudá-las quando Moisés, né, chega lá, né, também, e as né? filhas de Jetro também, tava ali também pastoreando e sozinho ele chegou para defendê-las, né? Defendê-las e ajudá-las. Então forte. eu acho que Deus tem levantado essa graça, né? Interessante, que são pessoas interessantes, que tanto Jacó como Moisés eram chaves em nação, né? Ou seja... referências, né? Moisés, eu sou filho... Eu cresci no palácio, eu não tenho que cuidar de pastorzinho, não, de meninas que estão sofrendo. Jacó, eu já tenho meus próprios problemas, eu tenho a herança de primogênito, eu não posso parar para remover uma pedra para outro alimentar as ovelhas, mas eu creio que os verdadeiros príncipes e reis vão cuidar dos pastores que estão pagando um preço. Kleber, muito obrigado. Bom demais, bênção demais. Gente, conecta aí, Flechas Ministério, Instagram, começa a seguir aí. Deus abençoe a sua vida. Amamos você. Pastores, a gente fala algumas coisas pesadas porque a gente ama vocês. Nós sabemos o quanto que Deus tem algo maravilhoso para a sua vida, tremendo. Nós queremos abençoar. Kleber, abençoa esses pastores, esses líderes aí, em nome de Jesus. Amém. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar, eu quero declarar um tempo de favor, um tempo de bondade, um tempo de graça, um óleo fresco, uma unção nova, sabe, um refrigério sobre a sua vida, pastor, sobre a sua vida, líder, você que está no campo, você que está nos ouvindo, você que talvez está como aquela noiva que está queimada do sol, de tanto cuidar da vinha dos seus irmãos, e você talvez nem cuidou da sua própria vinha. Eu quero te falar que o bom pastor, ele tem um pasto verdejante, ele tem águas tranquilas para você. Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua família, e que em tudo o favor dele esteja sobre vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Obrigado, Valtinho. Um beijão, gente. Tamo junto. Beijão.